Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui em Campinas, no interior de São Paulo, na 10ª edição do Fórum e Exposição da Absolo. E eu falo agora com a Lucila Alves Magalhães, que é chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Territorial. Lucila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. Prazer conversar com você e com o pessoal do Notícias Agrícolas. Nós é que agradecemos. Lucila, dos pontos que você trouxe logo na sua primeira apresentação e que é bastante importante nesse momento é a questão das enchentes no Rio Grande do Sul e dos estragos causados no solo, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um grande polo produtor, tanto de grãos quanto também de proteína animal e que depende, né, logo de pasto. Então eu queria saber como que você, enquanto pesquisadora, vê essa questão dessa destruição do solo pela água. Letícia, a gente tem uma situação que, assim, acho que a gente nunca viu nada parecido no país, né? Eu, pelo menos nos meus 43 anos de vida e acompanhando, né, as notícias, a gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando por algo muito, vamos dizer, não inesperado, né, do ponto de vista aí de alguns alertas climáticos, mas assim, do tamanho da tragédia, né, não só da tragédia em termos de vidas que foram perdidas, né, de infraestrutura também, de tanto da parte urbana, mas também na área rural, né, domicílios rurais, né, silos para armazenagem, áreas de investimento realmente agrícola. Em relação à parte de solos, né, a gente tem regiões aí, é um trabalho que ainda está sendo levantado, estão estimando ainda qual que é esse impacto real em termos, né, de perdas de solos, de fertilidade de solos. A gente sabe que tem regiões do Rio Grande do Sul que vão ter muita dificuldade para serem reintegradas no sistema produtivo, né, seja para reconstruir essa fertilidade de solos, onde essa perda ela foi menor, mas em algumas áreas até a gente pensar em outras práticas agropecuárias que dependam menos daquela intensidade de uso, porque foram áreas que realmente tiveram grandes espessuras de solos perdidas, né? Então eu imagino aí que a gente tem um trabalho ainda grande de diagnóstico, né, para depois começarmos a levar alternativas a esses produtores rurais. O produtor rural é o empresário, né? Então ele também está atento aí às oportunidades dele, contando com todo o apoio do CNA, Senar, né, as Emateres, enfim, todo o estado também do governo do Rio Grande do Sul, governo federal, vai ser uma rede, né, uma rede aí de esforços para que a gente possa levar práticas sustentáveis, né, e reforçar as práticas sustentáveis especialmente, né? A gente precisa relembrar, né, em alguns casos, ou intensificar a adoção de práticas conservacionistas de solo, para que em eventos como esse a gente tenha aí pelo menos uma chance de minimizar o impacto que ela tem causado, né, para a nossa agricultura, para os agricultores e para a sociedade como um todo, né? É um tema que envolve todos nós. E Lucila, qual tipo de estrago, vamos dizer assim, foi o pior nessa situação toda? Porque a gente vem, desde setembro do ano passado, registrando casos de chuvas intensas no estado. É claro que essa que começou no final de abril, né, e já dura cerca de um mês, foi definitivamente a mais grave. Mas como que você enxerga, assim, qual tipo de estrago é o mais difícil de se recuperar? O mais difícil, eu imagino, que é quando a área realmente perda total de solos, né? A gente tem relatos de produtores que suas áreas agrícolas, algumas áreas de cultivo, perderam completamente o solo e ficou em rocha exposta, né? Então a gente sabe que demoram anos, centenas de anos para a gente formar centímetros de solo, e quando você tem toda essa perda, né, de solos e você expõe a rocha, é um trabalho que é irreversível, né? É complicadíssimo você pensar em reintegrar essas áreas. Então eu imagino que o maior impacto vão ser nessas áreas, né? A gente tem aí cerca de 570, 580 mil hectares de áreas que ficaram embaixo da água mesmo, né, inundadas. Ainda temos que estimar aqueles impactos de áreas que foram de enxurradas, onde a água passou com velocidade, né, levou camadas de solo, e a gente ainda não sabe o real impacto disso. Mas na minha concepção, o mais complicado mesmo, né? Porque uma infraestrutura, uma ponte, uma estrada, isso aí a gente vai reconstruindo, temos tecnologia para isso. Agora, recompor um solo estruturado, com fertilidade, matéria orgânica, nutrientes, né? Em locais onde esse solo foi completamente lavado, eu acho que esse vai ser o maior desafio, se eu não ousar, né, dizer que é praticamente impossível a gente pensar na reintegração dessas áreas que chegaram a ficar com solos, com rochas expostas. E aí é algo a se considerar no deslocamento desses sistemas produtivos que estavam, né, nessas áreas que foram praticamente aí levadas pelas águas?
Acho que muito vai ter que se pensar, né? Aí vai entrar muita questão de inteligência, né? Não só do governo, mas também dos produtores, para repensar, né? De repente numa migração de atividade, ou numa mudança de atividade, né? Numa integração de atividades assim na propriedade, porque nem toda a propriedade foi afetada de certa forma, né? Então a gente teve especialmente as áreas mais próximas às margens dos rios, né? Tanto que a gente estima que cerca de áreas inundadas mesmo, temos aí cerca de 100 mil hectares em áreas de APP, reserva legal. Então, que realmente era o que mais esperado era afetar esses APPs por conta, né, do escoamento dessa água. Então, vai ter que ser toda uma dinâmica aí de se pensar nesse mosaico, né, de ocupação, já considerando esses impactos e que podem acontecer novamente, né? Então, vai ter que ter realmente uma inteligência, uma tomada de decisão muito focada para saber quais são as melhores alternativas para esses produtores que foram os mais atingidos quando a gente fala de perda, né, de solos de fato. Obviamente, o escoamento superficial, por conta da intensidade de chuvas, foi generalizado em todo o Rio Grande do Sul, né? Mas esses produtores ainda têm uma condição, vamos assim dizer, um pouco menos complicada do que aqueles que de fato estão dentro da mancha, vão ter que repensar um pouco, especialmente as áreas ocupadas pela agricultura, frente a potenciais aí, a eventos, né, próximos ou futuros de novas enchentes, novas enxurradas e até deslizamentos também. E as áreas agriculturáveis que foram afetadas, mas que não foram, de fato, varridas, quais são as opções, quais são as alternativas que os produtores têm, né? Como tentar recomeçar? Vai ter que ter um trabalho intenso, né, Letícia, da gente voltar não, mas continuar fazendo, né, as nossas práticas conservacionistas com plantio direto, pensando aí num plantio rotacionado para a gente aumentar essa palhada no solo, para evitar diminuir, né, esse escoamento superficial de nutrientes, né, especialmente trazendo, né, intensificando os plantios em curvas de nível, né, fazendo os terraços, enfim, trazendo, né, intensificando a adoção de práticas conservacionistas para que em eventos futuros, né, a gente não repita, né, não tenhamos aí uma história contada e sendo vista novamente, sendo que a gente não tenha tido tempo hábil de fato levar, né, intensificar, ampliar a adoção dessas práticas conservacionistas, né, seja aí de estrutura, de solo, mas também do manejo, né, trazendo aí essa rotação de culturas para a gente aumentar a palhada, diminuir esse impacto da água quando ela cai no solo. Enfim, são práticas hoje, a nossa felicidade é que tudo já existe, né? Não só existe tecnologia, mas também tem muito produtor que adota. O que a gente precisa agora é intensificar a adoção, né, que seja feito por todos do Rio Grande do Sul e também todos do país, né? Um assunto que interfere, né, em toda a produção agropecuária nacional. E se a gente for pensar nas principais culturas que são ali semeadas, cultivadas no Rio Grande do Sul, pensar também na questão de pastagens, o que é mais desafiador de se tentar recuperar? Quais são os principais gargalos? A gente teve áreas de soja afetadas, né, áreas de arroz, desculpa, áreas de pastagem, silvicultura, né, outros cultivos aí, culturas de inverno. Então, acho que vai ser um processo comum para todas essas áreas, né? Obviamente, aí a gente tem plantios, né, que vão acontecer, talvez num curto espaço de tempo, que vão ter que lidar mais aí com essa necessidade de intervenção, né, um pouco mais intensificada do homem dentro das suas áreas de produção agropecuária. Mas todas elas vão ter os seus desafios, né? Talvez aí a gente ainda tenha que ver de fato até a questão do encharcamento do solo, né? O como que você vai conseguir plantar em solos muito encharcados. Então ainda a gente está tentando entender como toda essa dinâmica ela vai acontecer, mas eu imagino que todas as culturas, especialmente a que a gente tem, né, os próximos plantios, esses vão ser os mais aí complicados, porque eles ainda vão estar lidando, né, com esse solo encharcado, com uma perda de nutrientes, ainda sem uma reposição, né, que a gente coloca aí pelo menos no curto, médio e longo prazo para os próximos cultivos. E dá para a gente pensar em quanto tempo? Eu não ousaria, Letícia. Eu acho que só aí o tempo vai dizer, né, como que isso vai acontecer. Né, a gente ainda não tem nem noção do tamanho desse impacto ainda. Está todo mundo fazendo alguns diagnósticos, né? Temos aí o sistema CNA-Senar fazendo diagnósticos em campo, né? O estado do governo também do Rio Grande do Sul fazendo esse diagnóstico para a gente dimensionar de fato o tamanho do problema, para aí uma hora a gente conseguir aí fazer um planejamento e para saber quanto tempo vai durar toda essa restauração, essa recomposição e essa retomada das atividades nessas áreas mais atingidas. Mas as áreas, como você citou, que ficaram ali de rocha exposta,
aí vai ser bem mais complicado, né? Essas eu imagino que a gente não tenha nenhuma perspectiva do ponto de vista de reinserção na produção. É bem complicado mesmo. Então, é olhar para aquelas áreas que não tiveram essa exposição de rochas, que ainda tem uma potencialidade de reinserção e trabalhar nelas. Né? As áreas que realmente ficaram com rochas expostas são áreas que vão ficar à margem do sistema produtivo, porque é praticamente impossível a gente recompor, pensar numa alternativa para essas áreas. E que áreas foram essas que ficaram com a rocha exposta? Eu sei que muita coisa ainda está sendo diagnosticada, a gente sabe que tem ainda problemas logísticos, né, dificuldades de se chegar em alguns lugares, mas dá para a gente elencar, por exemplo, algumas regiões do estado que ficaram nessa situação, como você citou? A Letícia não tem essa informação, né, mas a gente sabe que especialmente áreas onde a gente tem os terrenos um pouco mais íngremes, né, que sofrem mais também com a velocidade da água, e até mesmo outras regiões que sejam não tão íngremes, mas que tenham tido um aporte, né, violento dessa água, que a gente viu que ela realmente veio com bastante violência, né, foi um volume muito grande de água, mas eu não conseguiria te posicionar, né, agora assim, regiões onde teve mais frequência de ocorrências de exposição de rochas. Tá aí, então, estivemos com a Lucila Alves Magalhães, que é chefe adjunta da área de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial, nos trazendo, então, um panorama dessa situação, principalmente da degradação dos solos no Rio Grande do Sul, em decorrência dessas enchentes, dessa tragédia que está em curso lá no estado. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.